Hoje nós vamos ler o capítulo 5 do livro Aceitação Radical. E o título desse capítulo é Voltando para o Nosso Corpo, a base da aceitação radical. Existe algo que, quando cultivado e praticado regularmente, leva à profunda intenção espiritual, a paz, a atenção plena e a compreensão clara, a visão e ao conhecimento, a uma vida feliz aqui e agora, e a culminância da sabedoria e do despertar. E o que é isso? É a atenção plena centrada no corpo. Na metade do 8º ano letivo do meu filho Narayan, nós dois vivemos um impasse doloroso e exacerbado. As notas dele estavam caindo e todo dia discutíamos as regras sobre jogos no computador. Dever de casa, hora de usar o telefone, hora de dormir. Quanto mais eu monitorava, repreendendo e lembrando-os dos seus deveres, mais Narayan se fingia de surdo ou ficava na defensiva. Consequentemente, muito mal-humorado. Quando eu me continha, ele não hesitava em fazer tudo como queria. Seu quarto estava se tornando uma sala de jogos e um ponto de encontro permanente dos seus amigos. Ao menos eu não tinha preocupação de eles serem más influências. Gostava deles e muitos eram alunos exemplares na escola. Mas isso só intensificava minha frustração com Narayan. Minha raiva se infiltrava em todos os momentos do nosso dia. Se Narayan me deixasse esperando por alguns minutos quando eu ia buscá-lo na casa de um amigo seu, eu ficava fervendo de raiva no carro. Se ele esquecesse de dar comida para o cachorro ou de limpar a caixa do gato, eu o chamava de irresponsável. Quando ele me perguntava se podia pedir pizza, eu respondia de forma vingativa: se você não arrumou o seu quarto, por que eu deveria pedir pizza? Totalmente imensa em uma história de certo e errado, eu invadia o quarto de Narayan furiosa toda vez que ele infringia uma das minhas regras. As demandas e ameaças que emergiam desse roteiro só nos distanciavam cada vez mais. Claramente, meu método não estava funcionando. Certa noite, deitada, mas ainda acordada, comecei a pensar sobre como os anos passavam rápido e que, num piscar de olhos, meu filho estaria saindo de casa. Então, fui recordando sua adolescência e vendo como os desentendimentos devoraram nosso tempo juntos. A dor dessa perspectiva me deixou abalada. Eu precisava tentar algo diferente. Eu usava a arte da pausa regularmente, mas nas últimas semanas estava tão envolvida em minhas reações que acabei esquecendo de aplicá-la. Então, resolvi praticar a pausa da próxima vez, esperando que isso me ajudasse a ser mais presente e mais generosa quando estivéssemos juntos. Na noite seguinte, mais ou menos meia hora depois do horário combinado para os deveres de casa, fui até o quarto dele. Através da porta fechada, ouvi os sons abafados do EverQuest, o jogo de computador preferido de Narayan. A raiva começou a se instalar dentro de mim conforme eu o visualizava com os olhos grudados na tela brilhante e os dedos se mexendo agilmente. Percebi que ele já estava naquilo havia horas, de novo descumprindo nosso acordo. Eu me imaginei jogando uma pedra gigante na tela do computador. Era uma fantasia recorrente. Em vez disso, simplesmente esperei. E nessa pausa comecei a perceber os sentimentos e sensações no meu corpo. A raiva era como uma pressão crescente no peito e na garganta. Meus ombros e mãos estavam tensos, meu maxilar estava cerrado. Eu sentia o corpo batendo forte. O calor no rosto era imenso. Era extremamente desconfortável. Teria sido muito mais fácil botar para fora a raiva e invadir o quarto dele. Todas as nossas estratégias de tentar controlar a vida acusando ou recuando
visam nos afastar da experiência bruta de determinada circunstância. Na pausa, em vez de nos perdermos em nossos pensamentos e ações reativos, tomamos consciência direta do que está acontecendo no nosso corpo. Nesse momento, começamos a ver como nossa mente e nosso corpo estão interconectados. Com a raiva, o corpo se enrijece, o peito se enche de sensação explosiva de pressão. Com o medo, podemos sentir a contorção de nós no estômago, a contorção no peito ou na garganta. Se a vergonha surge, nosso rosto queima, nossos ombros despencam, sentimos um impulso físico de nos retrairmos, nos escondermos. As sensações no corpo são o marco zero, o local onde experimentamos diretamente todo o desenrolar da vida. Naquela noite, enquanto eu estava diante da porta de Narayan sentindo e deixando estar o que acontecia dentro de mim, as sensações lentamente começaram a mudar. A pressão no peito que eu queria explodir de raiva sutilmente deu lugar a uma dor interna profunda, como se alguém apertasse o meu coração. Estou com medo de alguma coisa, percebi. Logo em seguida, as palavras surgiram na minha mente. Tenho medo de que Narayan não se dê bem na vida, não se realize, acabe sendo infeliz. É por minha culpa que ele se viciou em TV, vídeos e computador. Eu falhei com ele, não o orientei, nem o inspirei a viver de forma saudável. Percebi que a velha história de falhar como mãe começava a me dominar. Em outra época, eu poderia facilmente ter me perdido nesse transe, mas estava determinada a permanecer desperta no meu corpo. Pouco antes de conseguir focar minha atenção na pontada de vergonha no meu peito, outra parte da história se afirmou. Tentei fixar limites, orientá-lo, mas ele não ouve. É por culpa dele que me sinto assim. Enquanto ondas de calor e pressão desciam pelos meus braços como ondas, eu quase invadi o quarto de Narayan, mas consegui voltar minha atenção novamente às sensações tumultuosas no meu corpo. Comecei a sentir que estava afundando, uma pressão forte contra meu coração. Quando essa dor ficou mais aguda, meus olhos se encheram de lágrimas. A história já não era sobre o que estava errado com ele ou comigo. Eu percebi o que acontecera entre nós, minha aversão à atração que ele sentia por causa da testosterona, por videogames e filmes violentos, havia criado um abismo entre nós. Ao me abrir à dor crescente, percebi que as histórias de culpa e fracasso recuavam. Em seu lugar havia uma ternura crescente e uma compreensão de que o que é mais importante, ou o que mais importava, acima de tudo, era amá-lo. Eu não sabia o que aconteceria quando abrisse a porta, mas queria trazer essa consciência, essa presença, essa abertura e terna aos meus momentos com Narayan. Essa presença aberta e terna aos meus momentos com Narayan. Queria encontrá-lo como um coração acolhedor. Após bater na porta e ouvir uma resposta murmurada, entrei devagar no quarto. A atenção dele ainda estava fixa na tela do computador, mas quando me viu ali observando, ele ergueu um olhar culpado. Eu só estava relaxando, mãe. Que horas são? Informei a ele, obviamente notando o relógio sobre a cômoda e não no seu pulso. Mais silêncio. Agora seu olhar era questionador. Você está zangada? Foi mal, mãe. Perdi a noção da hora. Mas vou fazer meu dever. Sério, não tem muito dever. Apanhei uma cadeira e me sentei ao lado dele. Tudo bem, querido, mas a gente precisa conversar. O que eu disse para ele sobre seus hábitos de estudo, sobre honrar nossos compromissos, não foi novidade, mas eu me sentia diferente. Estava consciente da minha respiração, da minha postura, de onde as minhas mãos estavam repousando.
Notei que meu rosto se enrijeceu quando pareceu que a atenção dele estava oscilando. Quando ele falou, prestei atenção. Ouvi como ele se sentia por dominar o jogo que estava jogando. Entendi suas frustrações por ter que ir dormir quando não estava nem um pouco cansado. Habitar meu corpo me permitiu estar presente com Narayan, ser respeitosa. Quando beijei o alto da sua cabeça e saí do quarto, havia uma sensação calorosa entre nós. Trazer aceitação radical à nossa vida começa nesse nível bem básico. Conscientizar-nos das sensações que ocorrem constantemente em nosso ser físico. Henry David Thoreau escreveu: more o mais perto possível do canal onde flui a vida. Ao habitar meu corpo com consciência, eu estava descobrindo as raízes da minha reatividade. Eu vim evitando as sensações desagradáveis que constituem o medo e o pesar. Ao me abrir com atenção plena ao jogo das sensações, o domínio da minha raiva e das minhas histórias naturalmente se afrouxou. É assim que uma presença incorporada nos desperta de um transe. Nós nos libertamos no nível fundamental da reatividade que perpetua nosso sofrimento. Quando acolhemos com aceitação radical as sensações que surgem, em vez de nos perdermos na resistência, começamos o processo de nos libertarmos das histórias que nos separam. Provamos a alegria de estar plenamente presentes, vivos e conectados com toda a vida. Esta foi a promessa do Buda. A atenção plena ao corpo leva à felicidade nesta vida e à plenitude do despertar espiritual. Bem, nesse capítulo, nesse pedacinho de capítulo aqui, primeiro subtítulo do capítulo, já fica bastante expresso o quanto que muitas vezes nós dominamos muitas técnicas, mas não aplicamos elas em nós. Eu já vi em alguns podcasts também o Dr. Gabor Maté falando que ele não estava conseguindo viver, ele estava vivendo uma vida inautêntica. Ele não vivia aquilo que ele aprendia. E quantos livros você já tem lido e não tem aplicado? Quantas virtudes você aprendeu nos lugares por onde você caminha, seja igreja, seja templos, onde você vai, pessoas com as quais você anda, mas você não aplica na sua vida. Da mesma forma, Tara Brach, nesse livro, nesse pequeno espaço de capítulo aqui que nós lemos, ela também tinha muita dificuldade de aplicar aquilo que ela tinha aprendido. Mas o bacana disso tudo é quando a gente de fato consegue aplicar. E aplicar isso realmente não é algo que vai ser fácil, porque demanda uma nítida atenção muito profunda em si, nos seus sentimentos, dos seus pensamentos, na angústia que você está vivendo naquele momento, fazer a pausa para vivenciar aquela dor, tudo aquilo que está ocorrendo dentro do seu corpo, dar nome para tudo aquilo e a partir dali entender que profundamente o que está de fato nos motorizando, né, fazendo com que nós tenhamos essas explosões de raiva. Aqui no caso da Tara, quando ela faz esse relato, era o medo do filho realmente dar errado na vida, não conseguir ter uma vida onde ele fosse feliz, se perder nessas escolhas que ela mesma como mãe tinha proporcionado a ele. Quantas vezes a gente não fica com essa angústia dentro de nós quando os nossos filhos preferem ficar num joguinho de celular, deixam de fazer as coisas que nós colocamos para eles fazerem. Então, nesse momento, a gente precisa entrar em contato com essa presença, com essa dor que está motorizando a raiva dentro de nós. Porque qualquer situação onde você não consegue se controlar, onde você explode e depois se arrepende, muitas vezes você quer se livrar, como ela diz, nós queremos nos livrar dessa sensação, é muito ruim ficar com essa sensação, esse aperto, essa angústia. Mas tudo isso
quer contar algo para nós, mas fala através do nosso corpo. E é só através desses momentos de pausa que nós vamos entender qual é o motor que está girando ali, qual que é o combustível para esse motor interno se mexer e fazer nós explodirmos dessa forma, nós queremos livrar disso. O que está motivando isso? E aí você vai descobrir, e eu também vou descobrir, quais são os medos, as vergonhas que estão ali por trás dessa ira, desses rompantes que muitas vezes a gente vivencia aí no nosso dia a dia. Até a próxima. Que bom ter você por aqui. Eu sou Eliana, do canal Audiobooks e Terapia, um canal onde eu leio trechos de livros e explico para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho, que todos os dias eu estou postando capítulos ou parte de capítulos de livros, fazendo comentário e trazendo a explicação para o seu dia a dia. Nos vemos na próxima sessão.